Vamos agora dar prosseguimento à nossa disciplina Volição ou Vontade e a Liderança. Exame, análise, escolha, atitude, motivação, hábitos, ações, reações, vícios, manias, compulsões e assim por diante. Vamos ver, primeiramente, a vontade e seus desdobramentos. Quando nós falamos em vontade e seus desdobramentos, quando uma pessoa exerce esta habilidade de vontade, há um conjunto de várias operações mentais sendo realizadas praticamente ao mesmo tempo e algumas de maneira segmentada sequencialmente. O primeiro desses desdobramentos é a associação. Ou seja, quando nós falamos em associações, nós já mencionamos anteriormente que quando uma pessoa recebe uma informação do meio ambiente, essa informação chega através dos órgãos do sentido, vão para áreas do sistema nervoso chamado áreas de projeção primária. Essas informações são recebidas, depois são encaminhadas para áreas de associação secundária, onde as informações são devidamente processadas e, uma vez processadas, vão para áreas de associação terciária, onde elas são associadas a várias experiências passadas que a pessoa tem e são devidamente armazenadas na memória. Ou seja, quando nós falamos em associações, nós estamos nos referindo principalmente à memória, mas nós estamos nos referindo a várias atividades cognitivas que ocorrem ao mesmo tempo, além da memória, como imaginação, raciocínio, atenção, análise, também processos simbólicos, meditação, entendimento, sabedoria, subjetivação, juízo de valores e assim por diante. Mas nós nunca podemos esquecer que no fundo, ao exercer a vontade, a pessoa de maneira direta ou indiretamente está procurando satisfazer alguma das suas funções instintivas, instintuais, e a pessoa reage a essas motivações ou reage a esses estímulos externos através de comportamentos emocionais e também sensoriais. Quando a pessoa se defronta com algum problema novo, ela já tem um monte de informações armazenadas na sua mente. Surge um problema novo. O intelecto busca um atalho para uma experiência anterior já resolvida. Esse atalho nós chamamos de representatividade heurística. Significa que a pessoa vai buscar regras, padrões que ela já tem armazenada de como um problema mais ou menos similar foi resolvido anteriormente e vai buscar mais ou menos algo parecido que já tem na sua mente. Esse acesso ocorre de maneira heurística, ou seja, a pessoa não sabe exatamente como ocorre, mas a sua mente já começa a articular um monte de informações, um monte de processos devidamente sequenciais. Daí o termo representatividade heurística. E isso, obviamente, ela vai buscar principalmente na sua memória permanente. Lembrar que quando nós falamos em memória permanente, em princípio, nós estamos nos referindo à memória cognitiva, à memória racional, mas a memória permanente ela é muito mais forte quando ela tem uma conotação emocional, ou seja, a memória emocional acaba sendo muito mais significativa na resolução de um problema do que a memória racional propriamente dita. É curioso observar que a maior parte das decisões que a pessoa toma é feita automaticamente por intuição. A palavra intuere em latim quer dizer pura e simplesmente intuir, ou a pessoa tomar uma decisão, a pessoa sabe que sabe, mas não sabe como sabe.
é uma parte do intelecto associado principalmente ao hemisfério cerebral direito, aonde a racionalidade não está assim tão ativa. A pessoa resolve muitos problemas mais por intuição do que por dedução lógica propriamente dita. Outras consequências da representatividade heurística, ou seja, na busca de uma solução, que a pessoa, em princípio, já tem em sua mente, vários fatores podem interferir na capacidade de associação, consequentemente, interferem na vontade. Entre esses fatores, nós podemos mencionar, por exemplo, erro de julgamento, erro de conceito que a pessoa, porventura, tenha sobre determinado assunto. Podemos destacar também tendências e crenças que a pessoa tem, preconceitos, paradigmas, discriminação com relação a quem pensa de maneira diferente. A pessoa já pode ter vários rituais, hábitos, vícios, manias, cacuetes e assim por diante. E uma outra coisa também, que muitas vezes interfere de maneira bastante negativa no exercício da vontade, é o próprio excesso de confiança que a pessoa tem em si mesmo. É importante que a pessoa tenha confiança, mas cuidado que muitas vezes a autoconfiança pode conduzir a pessoa à arrogância, pode conduzir a pessoa a uma obstinação mental, e isso vai acabar repercutindo de maneira negativa na sua capacidade de buscar uma solução interna para um problema novo que se apresentou na sua vida. Temos que lembrar também que uma vez que a pessoa busque essa associação com algum fato já conhecido, a partir daí a pessoa estará se defrontando com o problema das escolhas ou seleção, porque vontade sempre é uma escolha ou seleção. E quando nós falamos em escolha ou seleção, a primeira coisa a considerar é a comparação entre vantagens e desvantagens, ou seja, a relação custo-benefício. É óbvio que muitas vezes a pessoa poderá estar propensa a aceitar uma perda se aquilo no futuro poderá lhe trazer uma vantagem significativa. Porém, na grande maioria das vezes, as pessoas nunca estão dispostas a perder nada, nem mesmo coisas insignificativas. E é óbvio que nessa comparação, nós temos que levar em consideração os interesses pessoais momentâneos, porque eles serão extremamente importantes. Temos que considerar também que a comparação sempre levará em conta o juízo de valores, ou seja, obrigações éticas, morais, religiosas, políticas, sociais, familiares, ou seja, aquele juízo de valores que está relacionado ao caráter da pessoa. E lembrar que o caráter da pessoa é formado em função das influências socioculturais e com o histórico pessoal que aquele indivíduo apresenta ao longo da sua vida. Ou seja, o juízo de valores nada mais é do que uma introjeção de juízo de valores que essa pessoa vai adquirindo do seu meio social. Mas é óbvio que esse juízo de valores vai sendo modelado de acordo com as experiências ontogenéticas do indivíduo. Voltando ao assunto perda, que nós já falamos anteriormente, é interessante observar que perda faz parte da vida. Frustração faz parte da vida. Pessoas que não sabem lidar com frustração e perdas, que não sabem lidar com rompimentos, que não sabem muitas vezes lidar até com interesses alheios, que não sabem lidar nem mesmo com o seu instinto de aquisição e propriedade, são pessoas que podem apresentar uma baixa autoestima e, consequentemente, encontram grande dificuldade em fazer escolhas. Como nós já dissemos antes, ninguém nasce preparado para perder. Observe.
Quando uma pessoa entra numa faculdade, vai fazer uma graduação, numa formação profissional qualquer, a faculdade ensina a pessoa em tudo aquilo que ela deve fazer para ter sucesso profissional. Qual é a faculdade que ensina o seu aluno a lidar com perda? Se a sua profissão não der certo, se as suas decisões não se mostrarem corretas, se depois de tudo que a pessoa fez, a pessoa não conseguir o sucesso que ela tanto almejava. Ou seja, nós não só não nascemos preparados para a perda, como mais do que isso, nós não somos preparados ao longo da vida para lidar com perdas. E quando uma pessoa não sabe perder, ela também não sabe perdoar. Porque pessoas que não conseguem lidar com perdas também não conseguem lidar com perdão. E temos que lembrar que tudo isso que nós falamos até agora, na escolha ou seleção, a responsabilidade pessoal com relação ao que é priorizado. Ou seja, a pessoa sempre terá tempo para aquilo que ela julgar importante. E nunca terá tempo para aquilo que ela não considera importante na sua vida. E essa responsabilidade pessoal é uma norma extremamente subjetiva. Varia muito de indivíduo para indivíduo. Ou seja, na vontade, até agora nós falamos em associação de ideias para se tomar uma decisão. Agora, lembrar que essa associação de ideias, ela não é tão livre assim. Ela é heurística, no sentido de buscar de maneira o mais linear possível a melhor solução, mas essa busca sempre estará associada à comparação, a juízo de valores, a perdas que a pessoa aprendeu a lidar ou não, estará associada também às suas responsabilidades pessoais. Uma vez tomada ou feita essa associação, feita essa comparação, a pessoa agora deverá tomar decisões, atitudes, posicionamentos com relação àquilo que ela pretende decidir. A primeira coisa, obviamente, é a postura. Ou seja, a pessoa, ao tomar uma decisão, tem que assumir o posicionamento público e pessoal com relação às suas escolhas. Escolher, normalmente, não é a parte mais difícil. O mais difícil é manter a sua decisão, ou seja, a persistência, é manter seu posicionamento apesar das consequências e das dificuldades que a sua decisão poderá lhe trazer ao longo da vida. Obviamente, um outro fator extremamente determinante na vontade do indivíduo é a motivação. Posteriormente, nós teremos uma aula só sobre motivação. E quando nós falamos em motivação, lembrar que motivação é essencialmente um mecanismo de enfrentamento, então a motivação, ela está associada principalmente a fatores biológicos e genéticos. Já estudamos alguma coisa sobre hierarquia de necessidades, mas falaremos sobre isso posteriormente. A motivação também está sujeita a alterações orgânicas, a doenças físicas e mentais, tanto as herdadas como as adquiridas. A motivação também depende do estado emocional. Aliás, o fator emocional talvez seja o mais importante dentro da emoção. A motivação também está sujeita a influências socioculturais, ao nível dos estímulos ambientais. Ou seja, se uma pessoa estiver motivada a conquistar algo, ela vai gastar toda a sua energia, todo o seu empenho nessa conquista. Mas se ela não estiver motivada, em princípio, nem ânimo para dar o primeiro passo para buscar algo ela terá. E, por fim, nós temos que encarar algo extremamente importante quando nós falamos em vontade.
A vontade sempre é a exteriorização da própria personalidade do indivíduo. Personalidade é aquilo que a pessoa é. Uma das maneiras de exteriorizar a personalidade é justamente a vontade da pessoa, ou seja, o modo como essa pessoa faz as escolhas, as decisões que toma, seu empenho em conseguir seus objetivos, tudo isso revela como essa pessoa é de fato, revela o seu próprio eu. Assim como a fala é uma exteriorização da personalidade, nós temos que lembrar que a vontade também é uma exteriorização da própria personalidade do indivíduo. A vontade revela muito mais do que o indivíduo é, do que aquilo que ele de fato gostaria de ter ou conquistar. A vontade é a personalidade sendo manifesta.